Oi galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês de uma companheira que foi comigo de Natal até Recife e não quebrou, não furou pneu, não aconteceu nada. É uma bike que vocês devem imaginar que é caríssima, né? Mas não, a minha bike é essa daqui, é a Maria Pretinha. Ela é uma Caloi 10, ano 1978, portanto economizem críticas, tá? Porque ela é uma vovozinha, peguem leve. Vou falar um pouco dela, da parte técnica, né, para quem gosta dessa parte. O quadro dela é feito em aço, tá? Naquela época lá, quando eles começaram, a Caloi 10, ela foi uma das primeiros modelos de Speed que existiram aí no mundo, né? A Caloi, sendo uma empresa brasileira, resolveu investir nisso. Também foi nessa época que as competições começaram a se tornar um pouco mais corriqueiras, um pouco mais populares. E ela lançou esse modelo, né? No caso do meu, na verdade, a minha bike, a Maria Pretinha que vocês estão vendo, ela é uma Caloi 10 Sprint, que é um modelo ainda inferior ao Caloi 10, né? Então ela fabricou o quadro aqui no Brasil e os componentes ela importava do Japão. Então as bikes elas eram preparadas para Armagedon, assim, sabe? Tipo, elas eram muito indestrutíveis, eram feitas para durar mesmo. No caso da minha bike, ela tá bem modificada, eu já comprei ela assim, quando eu comprei no Mercado Livre de um cara lá e ela já tava desse jeito. Eu justamente queria uma bike que tivesse um guidão de speed, igual essa daqui. Eu não queria aquele guidão de... Perdão, queria um guidão de MTB, não queria aquele guidão de speed não, porque eu não estava muito acostumado, mas eu estava procurando uma bike que tivesse um design mais minimalista, que não chamasse atenção e que fosse speed, porque eu tinha visto uma bicicleta numa propaganda que eu vou colocar aí para vocês e eu me apaixonei pelo modelo daquela bike. E aí eu fui pesquisar e acabei encontrando a Caloi 10, né? Ainda voltando aqui com relação aos componentes, né? Os pneus dela são esses Aro 700 da Pirelli, parede dupla, também já veio com ela. Ela tem uma relação que basicamente é composta por um câmbio da Santur, também já estava com ela, acredito que seja original. Ali na frente a gente tem pedais de aço também, então eles são bem pesadinhos, mas ainda assim super resistentes. Aqui a gente tem dupla coroa na frente, né, com 2 velocidades. Atrás a gente tem um pouco mais, algumas velocidades, se não me engano são 4 ou 5 velocidades. E é basicamente isso que eu sei da bike, o restante são detalhes técnicos que eu não sei explicar direito, mas a única parte que ela é kick release é o pneu da frente, o que me ajudou bastante quando eu tive que despachar a bicicleta no avião, né? Precisei tirar o pneu da frente. O restante não é kick release, se você tiver que ajustar o banco, você tem que pegar uma ferramenta que eu carrego aqui comigo sempre que eu vou pedalar, né? Ou você tem que... o único jeito é você pegar uma ferramenta mesmo. Aí, deixa eu ver, no caso você tem que, para ajustar também a parte de trás, né, o pneu de trás, você também precisa de ferramenta. Então é uma bike assim bem clássica, sabe? Mas o mais legal é que durante a cicloviagem o pneu dela não furou nem uma vez. E eu andei, vou colocar alguns terrenos aí bem acidentados pelos quais eu andei, que na verdade eram assim, piso de paralelepípedo, né? E lá é muito comum em algumas cidades do Nordeste. Eu andei por esses pisos, só que entre um piso e outro sempre tem algum prego, algum parafuso, uma pedra um pouco mais cortante. E em nenhum momento o pneu dela furou, nenhum momento. Porque eu achei praticamente um milagre. Ela também não deu nenhum defeito, então é uma bike realmente bem resistente. A única coisa que eu fiz foi parar na bicicletaria para dar uma ajustada na minha caixa de direção, porque eu achei que ela tava um pouquinho mole, porque eu tava carregando mais de 100 quilos nela, né? Aliás, antes da minha cicloviagem, eu mandei instalar aqui atrás um bagageiro, tá vendo? Tem até o parafuso aqui, ó, do bagageiro, e eu tava carregando 100 quilos, né? Só que... o fato de ela estar muito pesada fez com que a caixa de direção sofresse um pouquinho. Também é uma vovozinha, né?
Aí eu passei na bicicletaria, mandei o cara ajustar, ele achou melhor trocar e colocar uma nova, me cobrou R$ 20 já com a mão de obra inclusa, então foi super baratinho. Eu mesmo quis parar na bicicletaria, mas por precaução, assim. Mas o cara falou, não, cara, segue viagem, a bike tá ótima. E realmente não deu problema nenhum, então eu tô bem impressionado. Quanto eu paguei nessa bicicleta? Na época eu paguei R$ 1.000, mas eu acho que eu paguei um preço até alto, porque eu já vi outros anúncios aí na internet com valores bem inferiores. Já vi bike de R$ 600. Bem recentemente eu vi uma bike parecida com a minha, com esse preço de R$ 600. Então você consegue encontrar com um preço muito baixo. Só que nada disso, se eu ficar aqui falando de detalhes técnicos e tal, nada disso importa quando você fala de experiência de uso, né? E experiência de uso, ela é muito diferente dos detalhes técnicos, porque é realmente isso que importa, né? Eu tive uma sorte muito grande de ter um casamento do meu corpo com essa bike. Eu sinto que o peso do meu corpo fica bem distribuído entre os pedais, o banco e o guidão. Então eu não sinto dor nenhuma, assim, sabe? Eu faço 100 quilômetros com ela tranquilamente e nunca sinto dor com ela, sabe? A experiência de uso é o mais importante na hora de você comprar a sua bike. Então, pode ser que você se dê bem com uma Caloi 10 igual eu me dei? Pode ser, mas o mais importante é que você escolha uma bike que você tenha uma experiência de uso bacana, que não vai te dar dor, porque eu tinha antes uma Caloi Aloy, né? Vou pôr uma foto para vocês aí. Era uma bike MTB feita para conforto, que tinha suspensão na frente, é uma bike top assim. Só que eu odiava ela porque ela não casava com o meu corpo. Eu acho que ela não desenvolvia velocidade com facilidade. Resultado, comprei uma bike 0 km, paguei uma fortuna e vendi em cerca de, sei lá, um mês, assim. Não fiquei nem um mês com a bike e já vendi ela. Depois eu ainda comprei uma bike mais top ainda, que era uma Caloi Strada. Paguei uma fortuna, uma bike super ultra leve, assim. Ela subia paredes, mas eu não me sentia bem com ela. Então, assim, na hora de você escolher sua bike, é muito importante que você tenha uma experiência de uso bacana com ela. Por isso que eu acho que, assim, escolher a bike que vai ser o seu casamento, como é o meu caso e o da Maria Pretinha, né, que a gente casou pro resto da vida, é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil. Você vai ainda ter que passar por várias bikes, provavelmente. Aí você vai comprar, vai vender, até você achar a bike que casa com você. Eu tive essa sorte e fiz a minha cicloviagem com ela e deu tudo certo. Eu já conhecia a bike muito bem também, então acho que isso ajudou bastante. E é isso. Eu amo essa bike, gosto muito dela, quero ficar com ela o resto da vida. Talvez eu ainda tenha outras bikes lá em casa, né? Talvez eu ainda use outras, mas acho que essa é a mais legal.